Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Em 2020, o ano que nunca acabou, todo mundo foi mandado para trabalhar de casa, se proteger do Covid-19. Quer dizer, nem todo mundo, né? Quem trabalhava em escritório, sentado em mesa, na frente do computador respondendo e-mail ou escrevendo coisas como essa aqui que eu tô lendo. Foi ruim ficar em casa, quer dizer, eu já trabalhei em casa outras vezes, principalmente quando eu ainda era um rapazinho do TI no início do século, programando ou cuidando de servidores. O problema era não poder sair de casa, né? Dar banho em saco de batata palha, enfim, você sabe, você tava lá, não vou disparar os seus gatilhos aí. Mas uma coisa que eu fiz em 2020 foi eu ousei sonhar. Sonhar que com todo mundo trabalhando em casa a gente ia passar a encarar o trabalho em si, as tarefas, as dinâmicas de um jeito diferente. Entender que nem tudo precisa ser uma reunião com 20 pessoas, ou que brainstorming não é o melhor sistema para se ter ideias, porque nele acaba vencendo quem é mais extrovertido, fala mais alto ou provavelmente só o chefe. Não foi um exercício de futurologia, foi mais uma torcida. Se bem que toda previsão de futuro tem uma boa dose de empurrão para ver se aquilo vira verdade. Eu fiz um episódio chamado A Era dos Introvertidos para falar sobre isso. Procura aí depois, é de maio de 2020. Eu jurava que era mais para frente do ano, mas foi bem no início do lockdown. A gente aprendeu a trabalhar de casa, veio a vacina. Um dia a gente foi liberado de voltar a encontrar com os coleguinhas e muita gente tentou fingir que agora era só voltar para o jeito que era antes. Se lá em 2020 a promessa das empresas era que aquele era o novo normal, várias começaram a partir de 2023 a exigir a volta total para os escritórios, bagunçando a vida de muita gente que já tinha se mudado para outra cidade ou até de país. Até o Zoom, provavelmente a empresa que mais lucrou com a mudança para trabalho remoto, mandou os funcionários voltarem para o escritório. Aí complica, né, meu patrão? Quem trabalha resistiu, começou a procurar empregos que seguissem o remotinho, mas nem sempre dá para fazer isso, né? Hoje eu diria, em um dado zero científico, tirado do meu olhômetro, que o modelo mais comum nos escritórios de São Paulo hoje é o híbrido, provavelmente com o povo indo para o escritório de terça a quinta. Eu gosto de trabalhar de casa, mas eu sei que tem problemas. Quando o Boa Noite Internet começou lá em 2019, eu dizia que pagava um coworking para não ser interrompido. Era família, cachorro, interfone. Eu ia lá para minha mesinha compartilhada, botava meu fone e espancava o teclado. Hoje a Ampere está 100% em casa, mas sempre que eu vou em uma reunião por aí dá aquela saudade do famoso ambiente corporativo, o cafezinho, sair para almoçar. Mas é fácil para mim, né? Porque eu sei que eu estou na famosa posição de privilégio. Eu não demoro horas de trem nem de ônibus para chegar no trabalho, é no máximo um Uber de 15 minutos e olhe lá. Eu venho falando muito dessa batalha entre os novos modelos de trabalho no meu LinkedIn e também na newsletter aqui do Boa Noite Internet. E meu problema não é com voltar ou não voltar. Eu implico com a justificativa que os patrões dão para a volta ao escritório. Expressões meio vagas tipo cultura da empresa e sinergia. Eu sei que quando eu trabalhava em firma, uma das minhas armas secretas era ficar no almoço conhecendo todo mundo, cavando oportunidade, ouvindo as novidades. Mas isso é motivo para fazer todo mundo voltar a trabalhar no escritório? O pior é que quem contrata nem sempre apresenta números de que voltar melhora mesmo a produtividade, e por isso eu fico achando que é só aquela versão moderna da piada de que o gado só engorda com o olho do dono, que os chefes não confiam nas suas equipes, ou então tem medo de que a gente descubra que, afinal de contas, as 20 camadas gerenciais não servem para nada, a não ser ficar indo na mesa perguntar se o trabalho está pronto. Para falar sobre isso, eu chamei hoje no Boa Noite Internet um patrão, não é o Silvio Santos, é o Ian Black, meu amigo lá dos tempos longínquos da internet, sócio fundador da agência de publicidade New Vegas, que segue um modelo de trabalho remoto que a gente já vai falar. Eu chamei o Ian porque no início de fevereiro desse ano ele fez um textão no Instagram dizendo o seguinte: o retorno ao presencial não é uma questão de produtividade, mas de fragilidade masculina branca, que é onde começa o nosso papo. Eu vou deixar esse link para esse post do Ian, para o episódio dos Introvertidos e muito mais na descrição do episódio, você já sabe, e também no novíssimo site do Boa Noite Internet, que eu te convido a ir lá visitar.
A grande novidade é que agora você pode receber por e-mail as novidades do Boa Noite Internet, como, por exemplo, ficar sabendo quando tem episódio novo. E é lá, como sempre, que você apoia o Boa Noite Internet para a gente seguir aqui entendendo o mundo. E como agora a gente usa o Substack como plataforma, a gente tem não só novas opções de apoio, de vez em quando eles liberam uma amostra grátis, olha só, para você ler de grátis uma das edições da newsletter exclusiva para quem apoia. Essa semana, por exemplo, saiu um artigo que é praticamente um episódio extra aqui do podcast, falando sobre o que eu chamei de a era da pós-confiança, que a gente precisa estar em estado constante de desconfiança do outro, e eu ainda aproveitei para explicar isso usando a série Fallout, baseada aí no joguinho que eu tanto curto. O endereço é o de sempre, boanoiteinternet.com.br, passa lá e me diz o que você achou. Mas chega de enrolação, vamos lá para o papo com o Ian Black. Então, boa noite, Ian Black, bem-vindo ao podcast. Boa noite, Cristiano Dias. É um prazer estar aqui no presencial. Isso aí, no presencial. É bem lembrado, a gente fez ano passado entrevistas no Boa Noite Internet remotas, mas por problemas geográficos, pessoas em Berlim, Sim. Em Los Angeles, em Fortaleza. Então a gente fez isso no próprio Rio de Janeiro. Então tem isso, muito bem. No seu post você fala, quando você fala que a gente está voltando para o presencial, de que a gente acreditou, tal, você usa a expressão, os sinais sempre estiveram presentes, de que a gente ia voltar para o presencial. Você nunca acreditou que o mundo ia virar, que nem eu acreditei, que o mundo ia virar? Que sinais eram esses que estavam presentes? Por que você não botou fé? Eu normalmente tenho uma característica cética com relação a tendências no geral. E então sempre quando algumas tendências vão emergindo com muita força e principalmente da onde elas vêm, eu começo a desconfiar, assim. Então, principalmente na época do começo da pandemia e começo dessa vida remota, eu acredito que ainda nos primeiros 4 meses de pandemia, a quantidade de relatórios de tendência sobre o novo normal, vamos pegar isso, o novo normal. Eu não sei, senão até achar estranho que o novo normal não tenha ganhado a Copa de Buzzwords. Mas o novo normal... Eu vou te contar por quê aqui em primeira mão. Porque eu não lembro, mas parte da história é que a Ana Freitas ia lançar um podcast chamado Novo Normal. E ela falou assim, aí vocês me quebram, não sei o que. Ela não lançou. E acho que ela não lançou. Olha aí, tá na cara do gol, essa grande oportunidade. Porque eu acho ele então é isso. O que de positivo tem o Novo Normal? Ele é um bom nome para muitas coisas. Um bom nome para podcast, um bom nome para banda, né? Fico imaginando a banda Novo Normal. Vou mandar a inteligência artificial fazer. Olha aí, ó, tá melhorando cada vez mais. Então assim, já você falava-se dessa coisa do novo normal. E era uma coisa que ela não vinha sobre uma reflexão sobre o que pode ser. Ela já vinha como uma coisa do tipo, vai ser isso aqui, né? Eu lembro de um post de um famoso ex-executivo aí da indústria de bebidas que falava, o futuro vai ser só de lives, de shows de live. E eu falo assim, eu lembro que eu era uma das poucas pessoas que ia lá e me dedicava a apresentar pontos. Eu falo assim, olha, não faz sentido, porque a gente está vivendo um estado de exceção, e a partir do momento em que esse estado de exceção ele acabar, as pessoas vão estar querendo voltar às suas vidas normais, e até porque não se compara uma live com um show, por exemplo. Sim. Simples. Dito e feito. É que nem dizer que o futebol agora só pela televisão não tem futebol no estádio. No estádio. Exatamente. Isso, acho que talvez essa é a maior prova, né? Ou seja, a gente já tem vários... Mas eu queria ser essa pessoa que fala, okay, é isso, acabou, isso aí, porque sei lá, eu imagino que deve, sei lá. Mas aí, amigo... Minha terapeuta liga pra minha terapeuta. Então, mas aí entra uma frase que eu sei que se aplica a mim e a você, que é o segredo do nosso insucesso, é a nossa vergonha na cara. Pô, camiseta, compre a camiseta do Boa Noite.
Então, assim, então a gente... Não, eu irritei essa semana no LinkedIn com um post que começa assim, é por essas e outras que eu nunca vou ficar rico dando palestra de inovação. É isso, porque eu olho... o exemplo era outro, mas é isso, cara... Não. Você não vai falar. Não. Então você não vai se meter a fazer essas previsões, É isso. você não vai se meter a falar do South by Southwest de uma maneira específica. E assim, então, sobre ali o novo normal, olhar e falar assim, cara, tem um certo exagero, porque tinha uma pressa de se definir como seria o futuro em 3 meses de algo que ninguém sabia que estava acontecendo. E eu acho que tem que eu não vou lembrar também de cabeça, mas, cara, tem uma entrevista do Emicida que ele fala muito bem disso, né? Ele fala alguma coisa que ele fala assim, cara, até chegar aqui onde a gente está, é uma série de coisas que aconteceram, que estão solidificadas, que as coisas não vão simplesmente mudar de uma hora para outra. É mais ou menos isso que ele fala. Tem anotado em algum outro lugar, mas ele fala muito esse lugar. Obviamente você fala assim, cara, é óbvio que é isso. E nessa época também eu estava começando também alguns estudos de complexidade, que é justamente isso. Daí quando você está nesse lugar, você fica, tá, cara, isso aqui é isso, reducionista demais. Ao mesmo tempo em que não só essas coisas das previsões já eram muito apressadas, mas também tinha algumas decisões de empresas que eram apressadas. A questão de vamos sair mandando todo mundo embora. Né? Tanto que na época a nossa decisão foi, olha, a nossa postura vai ser, vamos segurar ao máximo, mesmo que esse ano a gente feche no 0 a 0. A gente só pode fechar no prejuízo. Por quê? Porque eu fechar no 0 a 0, eu tô garantindo a sustentabilidade dentro do que me é possível como empresário e como cidadão. E daí entra essa outra coisa, como cidadão. E eu entendo também que essa é uma coisa que foi importante na época, que é se pensar não como um indivíduo no meio de um grande caos, mas, cara, se pensar como um cidadão dentro de um sistema que está completamente disfuncional. Então, ou seja, essa perspectiva, ela está sempre em prática para garantir, para se perguntar, tá, o que é o melhor para o sistema? Né? O que se faz com o sistema? E acho que por que eu estou falando tudo isso? A minha postura vai ser essa, né? Só que eu sei ao mesmo tempo que a postura do restante do mundo e do empresariado não é essa. Então, quando você fala que vai ser tudo remoto, né? Eu falo, isso serve bem às pessoas. Isso não serve bem vamos pegar aqui o ser marxista, né? Quem domina os meios de produção. Então, essa coisa desse exagero, né? Do vamos ser tudo presencial, para mim ela estava nesse embalo dessa grande ilusão que foi que a gente pode encapsular ela no novo normal. Então nunca banquei ela muito como tendência geral, né? Mas ao mesmo tempo percebi que para mim fazia muito sentido e foi por onde a gente caminhou e continua caminhando até hoje. É um bom gancho, porque então vamos fazer o famoso acelerar no futuro, estamos em 2024. A New Vegas sobreviveu, ao contrário, inclusive, de muitas empresas e tal, sobreviveu ao choque econômico e tal, e hoje está num sistema 100% remoto. Como é que é? Descreve a experiência como funciona funciona a New Vegas hoje. Perfeito. Desde 15 de março de 2020, a gente trabalha remoto, né? Todas as pessoas foram para casa. A gente pegou todas as cadeiras do nosso escritório e distribuiu para todas as pessoas para que elas pudessem ter um equipamento adequado. E desde então a gente organizou as coisas para funcionarem no remoto. Um ano depois, a gente decidiu que aquele escritório que estava fechado, a gente não tinha... A pandemia... Aqui perto, né? Aqui na Vila Madalena. Aqui em Pinheiros, na Cônigo Eugênio Leite, 800, do lado do futuro refeitório. Então a gente decidiu abrir mão, porque a gente viu que ainda estava em pandemia e era um custo alto. A gente abriu mão do imóvel e entendeu também que as coisas estavam funcionando bem no remoto.
né? E meu sócio também estava morando temporariamente fora de São Paulo, enfim, estava funcionando. A partir de quando a gente estabelece que a pandemia, de certa forma, acabou, a gente resolveu continuar dessa forma, né? Então, 100% remoto, com pessoas trabalhando de vários lugares do país, não sei se de vários, talvez até de lugares do mundo, mas do país. E a gente tem um sócio, desde 2019, uma pequena parte da New Vegas é de propriedade da BN Partners, que é uma empresa que foi fundada pelo Basinho Ferraz. E por conta desse acordo, né, dessa sociedade, a gente acaba tendo o direito de utilizar de forma paga, né, mas as instalações da B Ferraz. Então, que basicamente é como se fosse um coworking. Isso. Né, e também porque aconteceu, assim, a B Ferraz tem uma sala, né, um prédio grande ali no Itaim, que por conta da pandemia também as pessoas, o prédio ficou esvaziado, e no retorno, é isso, nem todo mundo retornou presencial. Então o prédio ele tem bastante espaço ocioso, então a solução foi colocar ali à disposição das empresas desse grupo. São quase já umas 20 empresas do grupo. Então as pessoas do grupo ocupam lá de várias configurações distintas. Algumas empresas estão lá todas presencial. No nosso caso, só o caso de estar lá. Publicidade, que é o teu mercado, historicamente, foi eu vou chamar de um mercado brutalmente, radicalmente presencial. Cultura de virar à noite, de trabalhar no fim de semana. Não era assim, bom, eu preciso fazer, sei lá, essa campanha, vou para casa. Não, a gente vai virar à noite aqui, a gente vai pedir pizza, a gente vai ficar até tarde. Sim. Então, assim, é um business que estar ali sempre foi muito importante por essa visão de troca de ideias, né, do olho no olho, da criatividade rolando e tal. E você está contando que no próprio grupo B tem gente, você não é exceção, tem gente que também tá misturado lá. Sim, um monte de gente, tem empresas que trabalham pessoas em lugares diferentes do país, assim. Então, o que ficou configurado que dá para fazer isso. E eu acho que daí, por várias razões, né, os sócios da agência definiram que continuaremos assim, né, como uma forma, assim, continuaremos assim de uma forma que não fique muito autoritário, que é no sentido de, ainda assim, se algumas pessoas quiserem, elas têm à disposição delas um escritório lá na B Ferraz que elas podem reservar e trabalhar. Então, sim, é quase muito próximo do que eu considero o ideal, que é em vez de, né, remoto, híbrido, vai quem quer. Né, o modelo vai quem quer. É que tem muita empresa fazendo isso. Terça, quarta e quinta é aqui, e enfim. Isso já entra depois a gente pode falar disso, mas dentro de... quase pra mim esse é o fator amigo secreto, mas... Fator amigo secreto, tá bom. Não, eu falo, o que é o fator amigo secreto? O fator amigo secreto é estabelecer rituais que ninguém quer participar. Nossa, eu não quero participar. Então, amigo secreto, sexta-feira feliz, como que é o nome? Casual Friday. Cara, todas essas coisas da cultura corporativa que intencionam uma descontração, mas na verdade o que elas provocam são só constrangimentos. Sim. Pra mim, ela tá dentro dessa mesma categoria. Mas é bom você falar isso, porque eu quero... provavelmente onde eu mais bato, onde eu mais implico quando eu vou falar desse assunto. Eu entendo que tem profissões que precisam, né? Sei lá, médico, tem que ser presencial. Eu já fiz muita teleconsulta, mas beleza, existem cenários. Mas em todas essas empresas que a gente trabalha com a cabeça, que a gente trabalha respondendo e-mail, que a gente trabalha fazendo reunião, como já citei, Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Google. Então, não, tem que voltar. E a desculpa, o motivo, a justificativa é sempre o mesmo, a cultura da empresa. Precisamos da cultura da empresa. Então eu te chamei aqui hoje para me explicar o que é cultura da empresa, porque eu já procurei, já abri gavetas na empresa. Por que essa fascinação com cultura de empresa? E estou falando brincando, já trabalhei em empresas
que eu entendi, isso aqui é uma cultura legal, já usei cultura de empresa até como critério de seleção. Nossa, pessoa, ela vai entrar aqui, ela não vai gostar de trabalhar aqui, mas o que é essa mítica cultura da empresa e por que de casa a gente não consegue fazer a cultura da empresa? Começo respondendo que de casa dá para fazer a cultura da empresa, mas acho que explicando cultura, cara, acho que eu nunca parei para pensar, nunca parei para parar para explicar o que é cultura. Mas vou tentar explicar ela de algumas maneiras, tá? Acho que tem algumas maneiras de explicar com exemplos. Para mim, cultura é um conjunto de acordos e de entendimentos que garante um funcionamento adequado de um trabalho, né? E por conta de que são acordos que podem ser diferentes de empresa para empresa, né? Mas que e ao longo da história da empresa ir mudando também. E que pode mudar também, e que justamente ele é o que garante que ali vai ter uma qualidade de pessoas, né? É o que faz com que a gente tenha grupo de amigos. Todo mundo tem grupos de amigos. E aquele grupo de amigos, ele tem um repertório muito específico, né? Que é onde eu falo que é onde rola a verdadeira intimidade, né? Então você tem esses grupos de amigos onde as regras são muito específicas, o vocabulário é muito específico, as éticas são muito específicas, né? Mas que se você, sei lá, se traz alguém de fora, fica aquele awkward situation, né? Ou que aquela dinâmica se quebra. É quase a mesma coisa numa empresa, né? Como é que você consegue criar essa coerência para que as pessoas consigam trabalhar juntos de forma mais natural possível? E também que você falou de grupo de amigos, eu tô lembrando do seu grupo de WhatsApp. O Ian fez um grupo de WhatsApp para marcar o aniversário dele. E não só o grupo continuou depois do aniversário, como foi entrando gente. E aí eu lembrei porque cultura também tem assim, ele já pula umas etapas da gente se conhecer. Então eu tava literalmente no carnaval, que eu treinei uma pessoa, eu falei, você é do grupo do Ian? Eu sou. E pronto, assim, era tudo que a gente precisava saber e a gente virou amigo ali na hora, não precisou. Então assim, não, você trabalha aqui na Boa Noite Internet Corporation? Legal, já entendi que... Isso. Não, eu acho que isso é muito interessante, porque o grupo, ele de fato tem algumas características dele, que é... normalmente a questão da profissional é uma coisa que pouco importa ali dentro, então ninguém está muito preocupado com o que cada um faz, embora saibam. Você tem uma questão que é de ter uma abertura muito grande de se falar, então tem uma abertura à vulnerabilidade de se falar, e as pessoas também estarem ali para participar, né? Não ter isso, de não ter treta de internet ali, né? Quase um lugar que está a prova disso, e justamente por conta disso cria um clima de segurança. E isso pode se manifestar nas empresas de forma positiva, negativa, forte ou fraca, né? Mas ela vai ter alguma... Eu nem falo assim, a empresa não tem cultura. Todas as empresas têm uma cultura, né? Mas ela pode ter uma cultura ruim, ela pode ter uma cultura desestruturada, ela pode ser uma cultura que ela foi criada totalmente de uma forma inconsciente. E daí interessante, me lembrou até as Bene Gesserit do Duna, que é isso, né? Que elas chegavam e criavam fundações para que uma cultura surgisse. Ou seja, qual que é o meu ponto com relação a isso? Dentro de uma empresa, a cultura, ela é algo que ela é institucionalizada e mantida e cuidada, né? Ela é cultivada. E ela pode sim, estar no presencial não é o que vai garantir essa cultura, porque ela tá muito além dessa questão do presencial. Ela tá no sentido de como as reuniões são conduzidas. Ela tá como você se relaciona com as pessoas, tá? Assim, como as informações estão distribuídas. Até você falou, por exemplo, da questão da publicidade, que as pessoas ficavam lá e às vezes viravam noite. E tu é um cara de tecnologia, tu vai entender o que eu vou te dizer que é. Para mim, ali é uma evidência do que é uma cultura totalmente oral e totalmente desprovida de documentação. Sim, sim. Então, tu não tem memória. De propósito, de propósito. Eu acho que não é tanto de propósito, porque para mim o propósito ele é
consciente. Eu acho que as pessoas, elas nem sabem que é documentação. Então não, mas é que eu tô pensando assim, se você documenta o meu processo criativo, da próxima você não precisa de mim. O medo de que da próxima você não precisa de mim. Eu acho que ela tá muito, a questão dessa questão da volta presencial, ela tá um pouco nesse lugar também, que é justamente um tipo de cultura de dependência. Porque isso pode ser uma cultura de dependência e uma cultura de independência, de autonomia, né? Que é isso, as pessoas confundem muito. Autonomia não é fazer o que você quer, né? E pode ter empresas que acontece isso, que vai acontecer uma grande bagunça onde todo mundo vai ficar mal pra caralho. O ponto a questão da autonomia e da cultura é justamente você dar condições para que todo mundo saiba qual que é o trabalho que precisa ser feito e como que se trabalha, e como você tem consciência do que você está fazendo e da relação que o seu trabalho tem com as outras pessoas e como que você vai poder aperfeiçoando isso, né? A partir da consciência. Eu acho que a cultura, ela tem esse objetivo. Mas, de novo, ela precisa ser intencional e ela precisa tá sendo, como é o nome? Praticada. Eu acho que tem um tanto nessa busca de as pessoas voltarem, o famoso antigamente é que era bom, sim. E achar que não, vamos voltar a viver como a gente vive. E assim, o mundo mudou, a economia mudou, sim. Um monte de coisa que tem a ver com Covid, mas que também não tem a ver com Covid, a inteligência artificial, sei lá, né, a regulação das redes, enfim. Mas tenta-se voltar ao antigamente que era bom e uma coisa que eu escuto muito também, duas coisas que eu escuto muito, é que a produtividade cai e aí meio que a contrapartida disso, a justificativa disso, a resposta a isso é que na verdade são os gerentes entendendo que no remoto eles não servem para nada, que no presencial eles são os caras que ficam lá na mesa e aí tá pronto o job. Como é que você vê isso? Inclusive, como é que você faz isso na tua empresa, né? Como é que você bota em prática o famoso, às vezes eu acho que tem muito a ver com o seu post no Instagram, que para mim é o velho ditado que eu ouvia muito antes da pandemia, que é como é que é? O olho do dono é que faz o boi engordar, ou alguma coisa do tipo. Que se eu não tô olhando, ninguém tá trabalhando. Eu não sei se eu tô sendo anarquista demais aqui, mas... Não, nossa, é muito legal, é complexo, eu tô vivendo isso, tá? Nesse instante, tá? Porque assim, a minha empresa, ela não é um exemplo de um monte de outras, para várias outras coisas. Organização não era uma delas. Mas a questão da organização sempre foi uma preocupação minha, no sentido de refletir sobre. Eu acho que essa é a grande diferença. Se você faz uma reflexão crítica sobre organização. O que eu quero dizer? Você falou da questão do gerente cobrando. Ontem mesmo eu estava conversando com uma garota que trabalha na parte de projetos e eu falei assim, para a gente poder ir para um lugar que faça sentido para todo mundo, que todo mundo se sinta realizado e não se sinta sobrecarregado, é preciso que a gente mude o jeito de trabalhar. Mudar o jeito de trabalhar vai ter que mudar vou chamar uma buzzword aqui, o mindset. A gente vai ter que mudar a relação com as palavras. A gente vai ter que ressignificar as palavras. E ressignificar, e consequentemente ressignificar o trabalho. O que eu, na prática, quero dizer? Eu falei assim, a questão do tempo. Como hoje, lá na agência, tinha um time, eu tô falando de um time que ele viveu por quase 2 anos de forma completamente autônoma. Autônoma, quase anarquista. Tipo assim, as pessoas decidiam o que elas tinham que fazer. É quase um experimento mesmo. O que você percebeu é que justamente, qual que é o problema disso? As pessoas acabam se limitando pelas próprias limitações delas, né? da própria experiência. E elas vão sempre para um lugar muito dado, que eu falei assim, olha, qual que é o teu papel? O teu papel como gestora de projetos não é cobrar as pessoas. O seu trabalho como gestora de projetos é ajudar as pessoas a encontrarem a melhor solução para desenvolver aquele trabalho dentro do prazo que a gente tem. Isso muda completamente as coisas. Ou seja, e demanda de todo mundo
passar a entender tempo, não com a questão de prazo, que é algo ruim que eu preciso entregar, mas na verdade como um critério que eu preciso atender sobre como eu penso o meu trabalho para ser feito da melhor maneira possível. Eu sempre uso o exemplo da troca de pneus e pit stop. Como era feito há 20 anos, como é feito agora. Porque isso foi... Obviamente, você está falando de um lugar que tem muito dinheiro, Sim. tem muita pesquisa, mas ela tem essa intenção de como que a gente faz para diminuir, ser mais eficiente, né? E sem que isso, obviamente, eu ferre todo mundo. Porque daí também eu coloco outros critérios. Eu falo assim, toda mudança que a gente precisa fazer dentro da agência, ela precisa atender 3 critérios de forma... sem excluir nenhuma delas, que é satisfação do cliente, excelência do produto e do serviço e integridade das pessoas. Sempre tem que ser nesse lugar, não pode estar nada, nenhum deles pode faltar. Então a questão do tempo, você tem que olhar esse lugar e falar assim, então o tempo não é um lugar para ficar cobrando as pessoas, o teu prazo está chegando. Olha, como é que está o teu prazo, como é que você está fazendo o trabalho, vamos olhar se você precisa fazer o trabalho talvez de outro jeito. Um exemplo muito prático também que já aconteceu. A gente perguntava antes pro pessoal do planejamento, quanto tempo vocês precisam fazer o planejamento dessa maneira? 30 dias. Até que chegou um belo dia, eu falei assim, olha, a gente só tem 5. Não, mas que a gente vai ter que virar à noite. Não. A gente vai fazer, o que a gente vai sentar aqui agora a gente tem 5 dias, a gente não vai virar à noite e a gente vai fazer um baita planejamento. Qual que é a metodologia que a gente precisa desenvolver para fazer isso? E a gente conseguiu. E começou a passar a fazer planejamentos em 5 dias. E continuou ganhando concorrências do mesmo jeito. O ponto... Então, isso é a cultura. Então, a cultura, se ela está muito solta, ela tende a cair no lugar de individualismo e de barbárie. Se a cultura está orientada para, como eu falei, essas 3 questões do cliente, do serviço e das pessoas, a cultura vai estar trabalhando para atender esse tipo de coisa. Então ela vai sempre observar, vai entender que determinadas coisas são limites que eu preciso atender, que eu preciso resolver. Então isso cria a dinâmica de como é o trabalho. Então passa a ser um lugar menos de cobrança e sendo um lugar mais de incentivo e mais de aperfeiçoamento. Eu respondi a pergunta. Pouco importa, estamos no bônus da internet, é assim que as coisas funcionam. Legal, porque primeiro que você fala essa coisa de que o gerente de projeto não está ali para cobrar, isso envolve também o entendimento da pessoa que não é gerente de projeto, de que vai precisar ouvir assim, e se você fizer o seu trabalho de um jeito diferente, como assim? Está se metendo no meu trabalho? Não, o trabalho de gerente de projeto também é fazer isso, mas é engraçado como tudo isso que você descreveu não pode ser medido. Inclusive você até falou, existem culturas mais disfuncionais mas não existe uma nota de cultura. A nossa cultura era 9.7 e depois do trabalho remoto virou 9.3. Não existe isso. Agora, o que não dá, e que foi uma coisa que aconteceu muito no início, porque era a única coisa que a gente podia fazer, lá em 2020 a gente tentava reproduzir virtualmente o ambiente presencial. Então, por exemplo, aplicativos de post-it, porque a gente trabalha colando post-it na parede, agora eu preciso de um aplicativo onde eu vou compartilhar uma tela e vou colar post-its. Então, talvez o problema seja, eu estou tentando reproduzir virtualmente um ambiente físico, a produtividade está caindo, sim, e você vai ter que desenvolver jeitos de trabalhar remotamente. Mas como é que você viu de mudança nas pessoas? Vou começar levantando a bola para você falar, por exemplo, que você já citou aqui o que eu chamo de diversidade geográfica. Mas fora isso, o que você viu de mudança no mindset das pessoas? O que você viu na mudança do trabalho, para o bem e para o mal também? Porque o Paulo Silveira veio aqui ano passado e falou assim, não adianta achar que o trabalho remoto é 100% bom, que o trabalho presencial é 100% bom. Então o que você viu de ruim nessas mudanças? A gente sempre está no lugar de comodismo, né? Tipo, onde está mais confortável, onde tem os padrões. Então, dificilmente... O legal da zona de conforto é que ela é confortável. Definitivamente. Então, ela vai estar num lugar em que as pessoas têm um limite. Elas têm o limite, de novo, da própria experiência. Então, se a gente vai para um lugar que ele é presencial, de fato, não é só que as ferramentas mais
a tua cabeça e o teu jeito de trabalhar vai estar naquele lugar. E que, claro, no ambiente de trabalho, como você falou da questão o olho do dono que engorda o boi, você tem uma cultura de cobrança e de controle. E que as pessoas se condicionam a isso. Se você está no presencial e não tem mais esse tipo de coisa, obviamente você pode existir, né, uma tendência a você relaxar. Uhum. Não tem ninguém me olhando, né? E a gente tem que ser muito sincero com relação a isso, porque isso vale inclusive para mim. Sim. Quando eu mudei quando a gente foi pro remoto, eu tranquilamente fiquei um mês sem trabalhar, sem produzir, porque eu ficava olhando vídeo do Átila o dia inteiro. Tinha aquela tinha aquela tela com os casos ao redor do mundo. Eu acabei com um correspondente de Covid, da pandemia. E só depois eu falei assim, meu Deus, eu tô um mês sem trabalhar direito aqui, preciso me organizar. E eu acho que isso vale para muita gente, tá? Que não tenho isso, não posso entrar. Daí vem aquela coisa, posso entrar no horário que eu quiser, sair no horário que eu quiser, e coisas do tipo. E daí, de novo, vem a necessidade do que eu acho que é muito importante, que é o combinados e critérios. E daí é importante fazer esses combinados e critérios onde todos ficam conscientes das suas responsabilidades e dos rituais que vão acontecer por conta disso do trabalho. Né? Como eu falei, a questão de estabelecer os tempos, os prazos, é uma dessas coisas que tem que acontecer. Também atualmente tenho feito uma coisa que é do tipo, manifestem um incômodo. Por que não tá legal? O que não tá legal? E daí esse dia até uma menina falou assim, eu tenho uma questão aqui de atenção e que tem uma planilha que eu preciso preencher, que eu tinha que ficar era uma atividade que eu precisava fazer cronometrar no meu celular, depois parar para jogar na planilha o resultado. Eu falei assim, tá, peraí. Eu fui lá e procurei, achei uma extensão do Google. Você colocava um cronômetro na própria planilha e resolveu a questão da pessoa. Então, uma das coisas que eu também defendo é justamente isso, assim, e que lá, obviamente, na empresa, quando você tinha na empresa, as pessoas talvez conseguissem falar mais. E ainda isso, para mim, é contestável, né? Mas quando elas vão pro presencial, essa questão de fazer emergir essas possíveis reclamações, elas tendem a não acontecer tanto. E daí tem toda a cultura das pessoas que é isso, isso em todos os casos, elas têm um problema, elas não vão falar com a pessoa, com a situação para resolver o problema, elas vão sofrer para alguém. Isso, sofrer para alguém, isso no zap. Então, como que isso muda esse tipo de coisa? De novo, tem essa questão cultural. E principalmente quando você faz essa mudança, perceber quais são as consequências que estão surgindo com essa dinâmica do presencial e ser rápido em implementar coisas. Agora então vai ter isso aqui. Não, vai ter essa outra coisa. Algo que, por exemplo, eu estou trabalhando agora na agência. Cara, fazendo um levantamento de todas as reuniões que as pessoas estão fazendo. Uhum. Por quê? Porque as pessoas fazem reunião demais. Que era outro problema que tinha em 2020, que era, vamos fazer reunião. E fazer reunião no presencial, já, né? Então, assim, e daí tem a questão da reunião no virtual, né? E eu falei assim, cara, é isso, essa reunião podia ser um e-mail. Essa reunião você joga aqui e resolve em 5 minutos. Porque tem o Solon Brochado tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é, reunião não é trabalho. É isso, não é trabalho. Então a gente vai... Então, mas aí volta na minha parte do gerente, eu concordo. Antes de falar, eu estou muito incomodado que seu microfone não está na sua frente. Obrigado. Então, mas aí eu volto na história que eu estava falando do gerente, que para gerente, reunião é trabalho, é o que resta, né? E foi uma das coisas que, por exemplo, a Meta passou... recentemente, eu já saí de lá, vai fazer 6 anos, mas que era isso. Tinha diretor reportando para diretor, que reporta para um VP, que reporta para outro VP, que reporta... Assim, e aí na hora que você acaba com as reuniões, que você acaba, meio que fica... Cara, que esse cara ganha milhões e eu tô descobrindo... Mas você tá contando toda essa história e eu tô entendendo que o trabalhador, a pessoa que está na ponta, ela precisa aprender esse novo jeito de trabalhar. Com certeza. E aí me leva para outra pergunta que eu sempre
me pergunto, que eu sempre faço, que é, 2 episódios atrás a gente falou da geração Z, entrando falou do jovem entrando no trabalho. Imagina o jovem, garoto juvenil, se formou, nunca trabalhou em lugar nenhum, no seu caso, nunca trabalhou em agência nenhuma, mas pode ser em qualquer empresa. Como é que essa pessoa aprende no dia a dia? Porque eu entrei numa agência de publicidade pela primeira vez, eu já era velho porque eu fiz transição de carreira, mas enfim. E eu sempre falo que uma das maiores sortes que eu dei é que calhou da mesa que estava, a posição que estava vazia, ser na frente do diretor de criação da maior conta da casa. E eu aprendi muito vendo esse cara trabalhar, e ele conversava comigo, mas é isso, a galera juntava em volta dele, então eu aprendi. E do meu lado sentava um cara que era assistente de arte, que fazia o encarte do jornal, não compre carro hoje, vem aí. Ele olhava, ele falava, legal, o cara, não sei o que, então essa convivência. Na hora que o carinha do Photoshop, eu brincava que ele tinha 1 terabyte de asfalto e marca de pneu de banco de imagem, na hora que ele está em casa só fazendo encarte, página dupla, ele não está convivendo com isso, como é que o profissional se desenvolve? É possível o profissional se desenvolver isolado no trabalho remoto? Esse talvez seja o maior desafio, assim, para quem está entrando. Acho que e aí entra também essa questão de geração mesmo também, né? Que eu costumo dizer que parte dos meus debates que eu tenho com relação às gerações é que, por mais que acho que a gente tem algumas semelhanças, eu entrei na publicidade com quase 30 anos, né, e sem informação acadêmica. Então eu também tive a oportunidade de trabalhar com muita gente e aprendendo na prática o meu ofício. E eu continuo aprendendo. E tá ali olhando as pessoas trabalhando, de fato, ajuda bastante. Quando a gente vai pro remoto, tem 2 desafios, que é, de fato, eu dependendo de como as coisas acontecem, eu minimizo essas demonstrações de excelência, né, de ver outras pessoas trabalhando, de debatendo o trabalho, somado a essa questão geracional que a gente vive hoje, que é a do entitlement, né? Uhum. Nem vou colocar só coitado da geração, todo mundo acha que é muito bom em tudo. Não, isso, independente da geração. Isso. Todo mundo acha. Ontem mandaram uma charge, eu mandei até para Natália Sedenviva, que fez o episódio Síndrome do Impostor comigo, que era assim, meninas, não dá para todo mundo ter síndrome de impostor, porque estatisticamente alguém tem que ser ruim no que faz, então é isso, todo mundo acha, não, agora a buzzword de 5 anos para cá eu ajudei a fincar isso, não, eu me sinto impostor, mas na verdade eu sou bom. Talvez não, talvez você seja só ruim. Isso nossa, eu falo também bastante esse tipo de coisa. Cara, é isso, talvez não seja síndrome de impostor, talvez é isso, tu não sabe das coisas. E, então, esse também é um outro exercício que eu venho fazendo atualmente, que tem uma frase que eu acho bonitinha, que é reconhecer o desconhecido e o desconhecimento é o primeiro passo para o saber. Uhum. Né? E isso é um convite para desarmar. Tá? Por que eu digo isso? De fato, a gente vive uma sociedade que assume muito pouco o desconhecimento. Uhum. Né? E não assume o desconhecimento porque associa o desconhecimento a uma coisa errada. A uma falta de valor. A uma falta de valor, a uma culpa, um erro que você cometeu e que esse medo, ele vem para mim de uma coisa da própria sociedade brasileira, que ela é muito violenta, assim, inclusive para crianças, né? Então, se a criança quebrou alguma coisa, ela vai tomar bronca ou tomar um tapa. Uhum. E ela vai entendendo que, cara, assumir coisas erradas é eu receber uma violência verbal ou física, né? E você vai começando a desenvolver essa coisa de se apartar da implicação, a ponto de que eu criei um termo que chama a responsabilidade. A
responsabilidade. Porque não é irresponsabilidade, porque para mim responsabilidade parte do princípio da consciência. Então você sabe que tem que fazer algo e não fez. Tá. A responsabilidade é a ausência da consciência de que você tem uma responsabilidade, que você tem que fazer algo. Só que quando você faz isso, automaticamente você acredita que você sabe fazer tudo. Ou seja, o desconhecido ele não é uma prerrogativa. Não. Eu sei, você está inclusive limitado. Você se acredita inteligente a partir das suas próprias limitações. E daí, como que isso pode acontecer? Quando você vai para um ambiente em que você vê muitas outras pessoas mais experientes, aquilo vai te soar alienígena e complexo, então você vai achar que a pessoa está sendo burocrática demais ou que não sabe nada, porque sabe como é que resolve as coisas. Já aconteceu na agência, inclusive, de umas 3 vezes uma pessoa chega mais jovem, passa 3 dias, já sei como resolver todos os problemas da agência. Eu já fui essa pessoa. Eu também já fui. Então, eu já fui muito essa pessoa. Eu já dei aula eu estagiário dando aula de normalização de bancos de dados para o analista sênior. Então, assim, essas pessoas, elas chegam ali nesse lugar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Existe uma necessidade, e aí tem a ver com a cultura, de como você cria dinâmicas ou ambientes ou situações, ou o nome que a gente quiser dar, na qual a pessoa, se conscientize de que é importante você entender, ouvir os mais velhos, no sentido de estar aberta para entender o teu desconhecimento e se abrir para a experiência como um processo de aprendizado, ter essa consciência primeiro e participar ativamente de processos que resolvam, que atendam a isso. Se isso não acontece, é isso, você vai estar numa vida operacional que você tem tarefa para fazer e que você sempre vai achar que está tudo errado, você sempre está vivendo uma grande injustiça. Não que no presencial isso garanta, tá? Acho que o presencial, ele talvez tenha uma vantagem de garantir isso de uma maneira muito bruta e pragmática. Porque as pessoas estão lá. Você fala assim, eu sentei e eu estava na frente do outro cara e estava olhando e aquilo estava acontecendo. E o conhecimento foi transferido pelo ar. Pelo ar. E que pode acontecer, assim como também pode ter pessoas que estão lá vivendo isso e não percebem de qualquer jeito. Né? Eu acho que tem uma vantagem minha e sua de ter entrado tarde, de justamente poder estar ali diante daquilo e falar assim, opa, isso aqui é legal. Tá. A gente tem essa experiência, já teve essa experiência para chegar nesse lugar. Então, das pessoas tem uma preparação. E não tem jeito, essa preparação, a maioria das vezes, ela tem que ser feita de uma maneira ou de outra, assim, ou que é mentorias individuais, ou você fazer vários onboardings, mas a todo tempo ter que parar para falar conceitualmente do trabalho, de como é que ele tem que acontecer. Isso é... E falar isso a partir dessa institucionalidade, no sentido, olha, aqui funciona assim. Boa. Você tem 2 frases em momentos diferentes do seu post que eu conectei que, para mim, desembocam numa coisa que a gente já vem falando aqui, que eu vou chamar de pessoas diferentes. E a primeira frase é: os escritórios são experiências insalubres e desnecessárias. E a segunda é que, quando você está falando de você, de como você trabalha, na privacidade necessária para mim é neurodiversidade, que aí eu volto no bônus de internet que eu sonhei em 2020, que aí eu estava pegando um guarda-chuva grande, que era introvertidos, pessoas que não levantam a mão para falar por diversos motivos, até por como é que é a vergonha na cara de não vou falar essa bosta aqui, medo, insegurança, enfim. Como é que está sendo na tua experiência e qual é a sua opinião? Por que os escritórios são experiências insalubres e desnecessárias, mas como é que você está vivendo essa experiência? Porque um dos argumentos que, infelizmente, a gente precisa usar nesse tipo de conversa é assim: e aí minhas vendas aumentaram 37%, porque... Não é porque é legal, não é porque você deve empregar pessoas diferentes, não, é porque aumentou 37%. Então, assim, o que você está vivendo de pessoas diferentes, a começar por você? A parte boa é que eu não tenho nenhum resultado, grande super resultado para falar assim, não, é desse jeito. Fizemos isso. Não, você falou, ganhamos concorrências, continuamos ganhando concorrência como ganhávamos antes.
Eu acho que esse é o principal lugar, tipo assim, cara, é possível fazer as Que acho que coisas bem. no teu mercado é a grande medida. Continuamos sendo relevantes no mercado e ganhando clientes, ganhando projetos. Total, isso de fato é... Assim, sim, e depois a gente pode entrar também, porque acho que tem certos preconceitos e coisas que não são faladas, mas enfim, vou colocar isso para depois. Sim, a primeira coisa que falar, escritórios são experiências insalubres e desnecessárias. Bonito isso. Bonito cara que escreveu isso aí, tá? Acho que tem uma coisa que a experiência do trabalho, ela tem que ser compreendida para além do escritório, né? Ela vai do momento em que você acorda e pensa, puta que pariu, tenho que ir trabalhar. Né? Então você vai ter que tomar banho, tem que se arrumar, vai ter que tomar um café, vai ter que sair, ver se na sua casa está tudo organizado para você poder deixar a sua casa sozinho, né? Que seja os cachorros, que sejam as crianças, tudo. E daí você vai sair de casa. Você vai sair de casa com sorte, com sorte de Mega Sena, você vai morar perto do trabalho. Sim. Senão, tu vai demorar de 1, talvez 2 horas, talvez mais, para chegar no teu trabalho. Pegando, que seja de carro num trânsito horroroso. Isso. Na qual tu vai passar raiva, correr risco de ser assaltado. Eu vi boa noite internet enquanto tá no trânsito. Exato. Boa sugestão. E tu tá ali. Ou você vai pegar um ônibus que vai também estar cheio, Isso. enfim, vai fazer baldeação e Isso. vai ser um transtorno, algumas horas da tua vida, que você vai ter que daí até chegar no trabalho. E já chegou no trabalho cansado. E que lá dentro, e daí tem uma coisa que em grande parte dos escritórios, eles são introversion friendly, né? Ou extrovert friendly, né? O Solon que também me chamou a atenção disso, assim. Cara, toda a dinâmica de trabalho que a gente tem, ela é fundamentada na experiência da extroversão e não da introversão. Então, quem é introvertido... Cara, é isso, é uma experiência, pode ser legal, né, mas assim, para quem é introvertido também é uma experiência que quase sempre ela é ruim, ela é traumática. Mas o ponto você tem essa experiência que tá ali, daí você tem a experiência de controle, alguém que tá olhando o seu trabalho, fica te observando, a tua produtividade, a tua postura, ela é questionada porque ela tá sobre observação e sobre crivo. Tem uma série de coisas que estão ali, E que, obviamente, no trabalho também, você vai ver que tem muita gente que ganha muito dinheiro mais que você, né? Então, você tem uma série de coisas que, putz, essa experiência, ela é bem ruim. E que você é demandada toda hora também, né? Essa conversa, alguém para. Nossa, demais. Tá sempre querendo conversar coisas que tu não quer conversar. Então você tem essa experiência quando você vai para casa, e claro, aqui também, quando tu vai para casa, eu tô falando da minha experiência de ser um cara extremamente, atualmente, privilegiado. Então, por mais que eu tenha pegado muitas horas de ônibus por dia, hoje eu moro numa casa confortável, com cachorros, com ar-condicionado na minha salinha, tudo certinho. Então, essas coisas, claro, eu tenho umas certas vantagens, mas ao mesmo tempo eu evito várias dessas outras coisas que eu mencionei. Então, são, por exemplo, horas que eu posso reservar para trabalhar de uma sentada, sem interrupções, sem precisar alguém me chamar na hora, eu responder na hora, né? Eu me concentrar mais. Eu uso fone de ouvido às vezes só pelo noise cancelling, né? O clássico aí. Então, essas experiências, e aqui eu tô falando especificamente da experiência da introversão, do introvertido, ela é, para mim, assim, uma das principais razões pela qual eu advogo. E daí eu vou fazer só uma pausa agora. Tinha mais uma outra pergunta que eu não tinha... Tudo bem, não tem pergunta, só mas acho que tem eu falei muito da questão do lugar insalubre. Para mim, essas são as razões que fazem dele insalubre. De pessoas diferentes, a expressão pessoas diferentes... E qual foi a outra frase que eu falei do... na privacidade necessária para minha neurodiversidade. Que é isso, cara. Eu sou um cara legal, lembrei de falar. Bom ponto. Né? Ou seja, eu sou um cara introvertido. Demorei para descobrir... para entender isso e lidar com isso de maneira
muito boa, assim. Eu falo que eu também sou introvertido sociável, né? Que se precisar ser sociável, eu vou socializar e tá tudo certo. Mas se eu puder precisar... sei lá, no último feriadão, eu passei meus 3 dias dentro de casa e tudo certo. Então... E nem percebeu que tinha... Eu sou assim. A Ana perguntou, já tem tempo essa história. Quanto tempo você não põe o pé na rua? Sei lá, deixa eu ver aqui. 1 semana. Tá bom, 1 semana em casa, assim. Tudo bem. Enfim, tava 1 semana em casa. Então. Não tenho orgulho dessa informação. Tem até um vídeo muito... Eu lembro de um cara que eu gosto muito, que ele fala também de gerações, e que ele fala muito isso, assim, ele... De uma maneira muito carinhosa, assim, nós caras, a gente não gosta de fazer as coisas, não sair de casa. Mas daí as nossas garotas pegam e falam assim, não, você precisa sair, tem esse compromisso. E daí você vai pro compromisso. E o compromisso é legal. Sim, sou eu. E você vai chegar lá e vai se divertir. Isso aí. Né? Mas, se não for isso, tu não vai. E tá tudo certo. Eu lembro disso que uma namorada falou assim, você vai nessa festa com os meus amigos? Eu falei assim, você quer que eu vá? Isso. E ela, não, mas você quer ir? Não. A minha pergunta é, você quer que eu vá? Porque esse é o meu critério. Mas você quer... Eu falei assim, olha, eu não faço questão. Porque eu não percebo uma recompensa de imaginar estar lá. Posso chegar lá, vou me divertir? Certamente. Mas, então é mais fácil. Estou estabelecendo uma dinâmica que vai funcionar com a gente. É você dizer, eu quero que você vá comigo. Eu falo assim, beleza. Comigo, com a Ana, você vai estar lá? Você vai estar lá, eu vou, tudo bem, mas é isso. E a gente assim entendeu. Mas a extroversão, segundo a Susan Cain, lá do livro, TED Talk e tal, não tem a ver com timidez, não tem a ver com nada. Exato. É assim, eu vou para tal festa, a minha bateria emocional, ela vai esvaziar ou vai encher? Pro extrovertido vai encher, para mim vai esvaziar. Mas assim, você está tendo um livro, um caso, um professor. Eu adoro dar aulas, dar palestras, adoro, é a parte mais legal do meu trabalho. Mas quando acaba a palestra, eu vou pro banheiro ficar 30 minutos em silêncio, porque eu preciso recarregar a minha energia. E beleza, você não precisa nem gostar de ser... Tá tudo certo. Mas é isso, pessoas diferentes na sua neurodiversidade. Exato, e eu acho que tem uma necessidade de... sabe, reconhecer esse tipo de coisa. Né? Acho que tem um caso bem interessante na própria agência que foi uma garota que era do planejamento e ela tinha me falado, olha, eu tô dentro do espectro autista. E aquilo, ela ter me falado aquela informação foi tão importante porque eu lembro quando às vezes o cliente passava uma instrução e ela levava ao pé da letra. Tá. E eu falei assim, não, isso aqui é dessa maneira para fazer. E ela, tá. Entendi. E performava muito bem. Mas esse entendimento dessa neurodiversidade, ela é também importante para que a gente possa, de novo, desenvolver os contornos, né? E poder resolver. E eu estou falando desse aspecto, mas tem vários outros aspectos. Pode ser dessa coisa, inclusive, que é muito normal hoje de todo mundo ser vitimista. Um vitimismo que, eu sei que essa palavra não pode falar na esquerda, né? Embora seja um cara de esquerda, mas ele existe, ele tem um ponto, tem essa questão. E que na verdade, ele é muitas vezes prejudicial para a pessoa. Ele demonstra, na verdade, muito mais uma ausência de uma consciência de se implicar e de se responsabilizar pelas coisas. E às vezes é necessário chegar lá e falar assim, olha... eu falo para as pessoas lá na agência que nem todas as coisas se resolvem do jeito que você acha que tem que resolver. Não, a gente resolve, só não é desse jeito. Ou esse problema que você está vendo, ele é só um sintoma de algo que a gente precisa investigar. Então, quando você tem consciência disso, você consegue dialogar com as pessoas para justamente ajudá-las a ter uma relação melhor com o próprio trabalho, com as pessoas dentro do trabalho. Porque também tem isso encaixa num papo que não tem necessariamente a ver com isso, que é com diversidade. Não, aqui contratamos pessoas diversas, neurodiversas, racialmente diversas, tudo diversas. Só que aí bota a pessoa e fala assim, bom, é assim que a gente trabalha, então você se adapte. Então... Não, entendeu? É isso, assim, eu entendi que aquela pessoa tem a tendência a levar as coisas ao pé da letra, então meu processo de trabalho precisa levar isso em consideração. Ou essa pessoa, sei lá,
Ela é vampiro. Quando tem vampiro, ele só trabalha de noite e ele dorme durante o dia, sabe? É isso. E não, bom, seu Drácula, o senhor vai ter que acordar durante o dia porque a empresa... Enfim, é por isso, de novo, a minha implicância com a volta ao presencial, porque eu acho que é muito... Eu adoro... Quando eu tenho reuniões, quando eu tô aqui, tô feliz, eu vou em reuniões e eu acho, nossa, que legal. Você falou até da interrupção. Eu sempre dizia que eu pagava o coworking para não ser interrompido, então era isso. Porque em casa é isso, criança, cachorro, escola, isso aqui. Não, eu preciso fechar esse roteiro, eu vou pro coworking. Claro. Do mesmo jeito que antes da pandemia eu trabalhava no escritório, eu precisava fazer um planejamento, eu aluguei um coworking para passar 2-3 dias isolado fazendo, para não ser interrompido. Então assim, mas eu vou nos lugares, faço reuniões em startups, em empresas de M&A, e falo, nossa, que legal isso aqui, viu, o ambiente de trabalho, que legal. Mas eu entendo que é um privilégio meu, a começar pelo privilégio que não é aquilo todo dia, é só de vez em quando, só quando eu tô afim, por uma coisa específica, por 2-3 horas e tal. E aí eu quero voltar num ponto que me parece ser o central do seu post, um ponto que você já falou, que é, por exemplo, o deslocamento, de que no fim a decisão de vamos voltar ou não, o híbrido 3 vezes, o Casual Friday, o Pizza Thursday, Taco Tuesday, nos Estados Unidos tem Taco Tuesday, parte de um grupo bem específico de pessoas, homens brancos, que moram perto do trabalho. A agência de publicidade, eu sempre dei risada que assim, por que essa agência é aqui? Porque o fulaninho mora 3 quarteirões aqui, vem a pé, é maravilhoso. Você fala, que maravilhoso, muito melhor do que antes. Enfim, como é que a gente desata esse nó? Porque esse programa vai ser visto e ouvido por quem está em todas as posições da pirâmide, né? Então, o que a gente pode... famoso abrir o olho, apontar, chamar atenção para todos os pontos da pirâmide prestarem atenção. Legal. Eu acho que eu vou pegar esse teu ponto que eu falou de abrir o olho e prestar atenção. Talvez o que falta é a gente dialogar mais. Vamos abrir mais debates sobre isso. Vamos colocar... Vamos sentar na mesa e conversar sobre essas coisas. O que eu percebo também nos debates no geral. Eu vi isso muito nessa questão de lideranças, que você tem, de um lado, as lideranças falando, as pessoas são preguiçosas, a geração não faz nada, e daí as outras, as lideranças estão despreparadas, mas falta, sabe aquele case, vamos colocar pessoas diferentes para conversar e elas vão dar um abraço no final? Acho que falta esse tipo de coisa, e porque que eu percebo nesse debate que está acontecendo hoje? É o tipo de debate dos tempos atuais, na qual as pessoas se munem de argumentos que não são delas e elas falam. Elas vão lá, defendo olho no olho. Acho que o híbrido, as pessoas produzem melhor. E se tal se a gente sentar e conversar e trazer argumentos e encontrar uma solução para isso? Então, eu acho que talvez a melhor coisa é, vamos se manter confortáveis na incerteza do que é possível e o que a gente tem, o que a gente não tem, e o que é possível testar, ao invés da gente estar a todo instante afirmando coisas por uma coisa um artigo que eu li. Isso. Não, um artigo não. Um TikTok que eu vi alguém falando, olhando pra câmera. Um trechinho do Adam Grant falando tal coisa. Isso. Então, acho que tem mais esse lugar que é se abrir para todas as questões relacionadas a esse tema, entender que ele não é um tema binário e nem uma luta de classes, mas na verdade, um debate sobre uma grande questão contemporânea sobre relações de trabalho.
É isso que a gente está vivendo. E no específico, né? No específico daquela empresa, daquelas pessoas, daquelas personalidades. Que exatamente, cada empresa vai ter uma realidade que, obviamente, não vai nem que é uma realidade, ela tem uma realidade, mas ela também apresenta os seus desafios de acordo com essa realidade. Daí, obviamente, você tem que pensar o quanto que abraçar esses desafios ou tá preparado, porque o ir ao presencial, ele vai ser super pragmático, né? E resolveu, porque é quase assim, ó, não preciso mais pensar nesse problema. Eu entendo. De novo, é uma possibilidade, uma perspectiva. Tá resolvido. Assim como, e eu acho que também é importante também dizer para as pessoas, assim como todo mundo pode falar, não quero um trabalho no presencial. Você também tem esse lugar. Mas isso não é também um privilégio de ter um emprego que me permite... Por exemplo, tem muita gente que escuta programador. E o camarada meu trabalhava para uma empresa na Estônia. A Estônia está contratando muito programador agora. Mas, por exemplo, o Ariel, que está ali na outra sala, ele tem que vir aqui, porque ele tem que botar a câmera. Não vai ter um braço robótico que vai ajustar a câmera, que vai não sei o que lá. Não sei nem qual é a pergunta, é só isso não é uma pergunta, é uma provocação. Nossa, me transformei nessa pessoa horrível. Não, mas assim, é perfeito. Mas para mim, o ponto nesse lugar é que o que a gente está discutindo não é isso, né? O futuro do trabalho. A gente está discutindo um aspecto real e possível de alguns trabalhos. Né? Então, sim, você tem trabalhos e empregos que vão ser impossíveis de você exercê-los de forma remota. Esse é um ponto. E eu acho que, no máximo, para esses empregos, a discussão é como essas pessoas conseguem exercer o seu trabalho presencial de forma digna. Né? Mas e daí eu acho que daí sim tem umas questões do presencial. Putz, tem um trabalho, assim como tu fez uma transição de carreira, de certa forma eu fiz uma outra transição de carreira, ele vai nos dando possibilidade. Daí eu acho que é isso, a gente... talvez o meu e o teu caso, de estar em posições de que a gente pode, dentro do trabalho que a gente faz, a gente consegue fazer essa escolha. E eu acho que é sobre esse lugar. Aqui, acho que também não tem uma pretensão de estar fazendo uma grande cobertura, porque eu acho que são coisas diferentes. A gente pode debater os aspectos desse trabalho remoto e os aspectos os aspectos de trabalhos que são exclusivamente presenciais e uma avaliação do que são um debate do que são esses trabalhos que podem ou não podem ser exercidos de forma remota. E daí eu acho que nesse sentido, que se for pensar que se a gente está falando de trabalho remoto, ele quase sempre é um trabalho de colarinho branco. Isso. E o trabalho de colarinho branco, ele tende a ser um pouco mais privilegiado, a ponto disso, da pessoa talvez ter uma mobilidade maior de falar, putz, essa empresa que está fazendo presencial, eu não quero, vou tentar, claro, daí de novo, né, super, você sai e vai encontrar. Não, mas se existe essa possibilidade de que você fazer um trabalho, um esforço para ir no lugar que você quer. Acho que todo mundo tem que ir por esse, que pode escolher qual lugar você quer trabalhar. Né? Eu falo para as pessoas, putz, olha, se aqui na agência chegar um momento em que não faz sentido, me avisa. Me avisa e fala, putz, eu queria estar em tal lugar. Talvez eu possa te indicar lá. Não tem problema. Porque nem as pessoas assim, eu queria que aqui na agência tivesse uma facilidades igual tem no Google. Eu falei assim, cara, é mais fácil tu entrar no Google. Sim. Mas aí você vai precisar ser uma pessoa que está qualificada para entrar no Google. Eu já trabalhei numa empresa que tinha facilidades como no Google, mas não tinha o faturamento do Google. E essa empresa não existe mais. É isso. Então, que essa é outra discussão também, que se reduziu, que todos os aspectos de trabalho que uma empresa precisa fazer, ela tá dentro dessa lógica do que se espera que um Google, um Facebook faça. Isso. Né? Só que daí daí as pessoas confundem, né, empresários com trabalhadores que empregam trabalhadores. Que você fala isso também. Eu não sou empresário. Não sou empresário. Se fosse empresário, eu tinha muitas empresas. Eu tenho uma empresa na qual eu sou também um assalariado dessa empresa, na qual eu emprego outras pessoas. Não sou um milionário. Meu carro tem um carro de 2009. Então, assim, só que você vê na internet que as pessoas acham que estão bilionários. Te cobram como se estivessem cobrando o Elon Musk. Eu falo assim, cara,
Não faz sentido. Acho que até essa diferenciação ela precisa ser feita. Mas no final das contas, nesse ponto cara, em última instância, ainda é possível falar assim, puta, esse tipo de trabalho. Se você tem esse privilégio, exerça esse privilégio. Acho que é esse o caminho. E escolha. Muito bem, para fechar o Novidade desse ano momento, saiba mais. O que saindo daqui as pessoas escutaram essa nossa conversa, um livro, um artigo, um TED Talk, alguma coisa para continuar pensando sobre isso. Eu tenho uma recomendação e uma não recomendação. Acho que a gente começa a fazer as desrecomendações também. Como é que era o Qual é a Bosta? Que a gente falou. Qual é a Bosta? Não vejo esse filme. Acho que tem isso, cara, que eu falo bastante. Cara, não fica olhando esses Instagram que ficam problematizando demais as lideranças e que a pessoa não tem a mínima profundidade e ela só está aprofundando uma diferença que... criando um binarismo ali que é desnecessário e não vai resolver absolutamente nada. Mas talvez vou pegar um lugar aqui que é um livro bem clichê, que é o Satisfação Garantida, do Tony Hsieh. Entre outras coisas, em tempos que a gente tem dificuldade de ler, é um livro que dá para ler numa sentada. Sim, é curtinho. É curtinho, é uma história bem fácil de ser contada. E para mim é um belo exemplo de cultura, de como uma cultura ela é construída, né? No sentido de que ali tem uma questão de satisfação com o cliente, né? Como que a gente satisfaz o cliente e como você prepara os times, orienta os times para atender bem os clientes. E o cara vai dando alguns exemplos muito interessantes. Ele tem aquela parada do onboarding, que depois do onboarding ele dá uma grana para quem quer desistir, né? Não lembro. Eu li esse livro, eu ouvi o audiobook, mas eu não lembro. A galera passa pelo onboarding, no final do onboarding ele fala assim, eu te dou, acho que $5.000 para você, para quem não quiser trabalhar, né? Mas para mim ele é um lugar que conta com de uma maneira muito fácil como uma cultura de uma empresa é criada. Acho que já que a gente falou de cultura, inclusive uma cultura que pode acontecer no remoto, esse livro é uma boa recomendação. Boa. Redes sociais, quem quiser. Eu escrevo principalmente no Instagram, que é @IanBlack, com I. E no LinkedIn, que é IanBlackBR, porque alguém que eu não sei quem é pegou Ian Black. A gente vai botar o link na descrição. Ian, muito obrigado pela visita, pela conversa. Eu que agradeço, um sonho realizado estar aqui no podcast do Cristiano Dias. Muito bem, obrigado. Até a próxima. Valeu. É isso aí, internet. Agora é a sua vez de dizer se você concorda com tudo isso aí que eu e o Ian falamos. Comenta lá no Instagram, no LinkedIn, marca a gente no post ou comenta no novo site do Boa Noite Internet, boanoiteinternet.com.br, e se inscreve lá para ficar sabendo de tudo que acontecer por aqui. Vem coisa boa por aí, hein? E se o Boa Noite Internet tem um lugar especial no seu coração, considere apoiar a gente aqui por menos do que uma coquinha zero por semana. Agora com mais vantagem do que nunca no Substack, tipo sala de chat, poder dar assinatura de graça para os amigos, comentários exclusivos, além da newsletter e a versão completa de todas as entrevistas, agora em um feed só. Olha que moleza. Se você apoia o Boa Noite Internet, muito obrigado. Vai lá na home do site, pega o link especial secreto, personalizado, bota no seu tocador de podcast e tudo que a gente fizer de áudio aqui vai aparecer em um lugar só. É muita molezinha. Não esquece também de mandar esse episódio para quem você acha que vai curtir, ou então algum outro episódio anterior. E se esse é o seu primeiro Boa Noite Internet, nossas boas-vindas. Tem alguém que gosta muito de você e te passou esse link. Por hoje é só, a gente volta daqui 2 semanas com mais histórias. O Boa Noite Internet é um podcast Tampere, a produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Marão e a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até o próximo episódio.